Tenemos aún una última intervención en esta mesa, pero que no es presencial, sino grabada. Nos llega este vídeo grabado por la dificultad de traslado de la ponente, Patricia Freitas, que es doctora en Historia del Arte y actualmente trabaja en investigaciones postdoctorales en el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Sao Paulo. El contenido de su comunicación versa precisamente sobre esa colección. El título es Las artes aplicadas en la colección del Museo de Arte Contemporánea de la Universidad de Sao Paulo, una propuesta de revalorización crítica. Uma proposta de revalização. Boa tarde a todos. Então, antes de eu começar a minha apresentação, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do terceiro Fórum Ibérico de Estudos Museológicos pela oportunidade de estar aqui apresentando a minha pesquisa, mesmo que remotamente. É uma honra ter sido escolhida e eu gostaria de agradecer a toda a comissão. Então, o que eu vou apresentar aqui é parte da minha pesquisa de pós-doutorado, que hoje eu desenvolvo no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Então, para me ater ao tempo, agora eu vou apresentar para vocês os meus slides e vou ler a minha comunicação. Em 1963, o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo foi criado para abrigar o acervo do antigo Museu de Arte Moderna, que encerrava suas atividades temporariamente. Dentro desse conjunto de obras está um volume expressivo de desenhos do artista modernista Emiliano de Cavalcanti. O artista doou em 1952 ao então Museu de Arte Moderna de São Paulo uma coleção daquilo que considerava o mais relevante em sua obra naquele momento. Tratavam-se de 564 desenhos, dentre os quais se inseria um conjunto significativo de estudos e projetos ligados à circulação da linguagem moderna. Essas obras estão localizadas entre as décadas de 1920 e 1950, período considerado mais importante e consistente da carreira do artista. Nessa apresentação tratarei de algumas dessas obras e como elas foram expostas ao longo do tempo. Destaco no conjunto do MAC USP os projetos de murais decorativos feitos para teatros, residências e prédios públicos nos anos de 1930, 1940 e 1950, os projetos para capas de revistas como a Revista Rio, feitos possivelmente no final da década de 1940, um conjunto de charges de tema político dos anos de 1940 e 1950 e estudos de cenários para espetáculos dos anos de 1930. A história da exposição desses desenhos começou muito antes da entrada das obras no museu, quando já em 1931, de Cavalcanti participou do Salão Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro. Neste que ficou conhecido como Salão Revolucionário pela massiva participação dos artistas modernistas, Di expôs seu projeto para o mural do Teatro João Caetano, atestando bastante precocemente a importância dessa produção. Em 1952, no ano em que Di entregou seus murais mais importantes, o artista deu o seguinte depoimento a respeito dos trabalhos que doava ao MAN. Abre aspas, são símbolo de minha atividade constante, ininterrupta. Eles demonstram também uma coisa de que me orgulho, minha coerência. Mudei sim, mas as mudanças representam apenas minha evolução e não minha incoerência, pois não me afastei 1 milímetro sequer do sentido estabelecido no início de minha carreira. Fecha aspas. O artista parecia deliberadamente abordar um assunto constante na análise de suas obras pelos críticos, que diz respeito à variedade e heterogeneidade de sua produção. Esse mesmo tema ressurgiu 3 anos após a criação do MAC USP, em 1966, quando os desenhos de Di Cavalcanti foram expostos na mostra 50 Desenhos e Guaches, com curadoria do historiador da arte Walter Zanini. Essa exposição foi de extrema relevância para a criação de alguns postulados que colaboraram para a consolidação de uma narrativa específica, não apenas dos desenhos de Di, mas de sua inserção na história da arte moderna brasileira. O primeiro desses postulados diz respeito justamente à denominada irregularidade na produção do artista. Em seu texto curatorial, Zanini definiu os desenhos como, abre aspas, rápidos e vibrantes, não raro negligentes no detalhe, que evidenciam a gestação imediata do estilo, fecha aspas.
Depreende-se desse trecho a operação do curador para a inversão do vetor negativo, rapidez e negligência nos detalhes, para o positivo, abordando o desenho como uma etapa prévia à pintura, dotada, portanto, mesmo que embrionariamente, da linguagem que o artista desenvolveria depois. Outro ponto fundamental lançado por Zanini é o destaque para a análise dos desenhos de Dee a partir de suas temáticas. A chamada obsessão pelo tema das figuras femininas sensuais e negras aparece no texto do curador como uma chave importante para o entendimento das obras do artista. Sistematizava-se dessa forma um ponto de partida fundamental para se chegar na produção gráfica de Dee e para inseri-la no conjunto maior de obras do artista. A estratégia de aproximação entre as obras em papel e a pintura do artista, esta última certamente a produção mais valorizada, passava então por entender seus desenhos como um importante suporte para pesquisas e experimentações, onde o jovem pintor poderia, de acordo ainda com Zanini, representar uma fisionomia íntima de sua linguagem. Pouco menos de 20 anos depois, os desenhos de Dee voltaram a ser exibidos na exposição Desenhos de Dee Cavalcanti na coleção do MAC, com curadoria da historiadora da arte Aracy Amaral. Retomando o legado de Zanini, Amaral escreveu em seu texto curatorial, abre aspas, em Dee, com efeito, o desenho antecede a pintura, o traço à cor, como expressividade, sua modernidade emergindo já na liberdade marcante da caricatura e do desenho de humor, e delimitando sua área de trabalho, que seria seu compromisso com o meio, fecha aspas. Permanece desse modo a mesma relação hierárquica entre desenho e pintura, com a adição de um dado importante. O desenho agora passava a se cristalizar como o tipo de trabalho que representava com mais primazia e autenticidade a contribuição social a que se propunha Dee Cavalcanti. Nesse sentido, suas caricaturas ganharam especial destaque, menos por sua circulação e inserção na imprensa e mais pela sua temática com claros comentários políticos. Em texto publicado no mesmo catálogo, a socióloga e curadora Lisbeth Rebolo Gonçalves reforça essa abordagem ao descrever os desenhos de Dee como, abre aspas, anotações espontâneas do cotidiano, fecha aspas, ressaltando o papel do artista como arguto observador do mundo. Publicado em 1985, o catálogo da exposição trazia ainda ampla citação de textos de críticos históricos, como Mário de Andrade e Mário Pedrosa. A presença desses textos funcionava de duas formas. Em primeiro lugar, elas garantiam um argumento de autoridade, uma chancela, tanto para a exposição como para os textos curatoriais. Em segundo lugar, essas referências representavam uma tentativa de linearidade na narrativa da arte moderna brasileira, sobretudo no que tange à construção de uma ideia de brasilidade. Com efeito, os textos críticos de Andrade e Pedrosa, que descreveram Dee Cavalcanti como, abre aspas, o pintor mais brasileiro dos artistas, fecha aspas, se tornaram cânones da historiografia da arte brasileira e pautaram a exposição de suas obras ao longo dos anos. Em 2007, na exposição Dee Cavalcanti, cronista de seu tempo, o curador Fábio Magalhães demonstrou a permanência dessas ideias ao afirmar que o desenho funcionava como uma crônica, um diário íntimo das vivências do artista, ao descrevê-lo como, abre aspas, um arguto intérprete do mundo em que viveu. Seus desenhos retratam os mais diversificados cenários e personagens e formam um rico caleidoscópio da sociedade brasileira, fecha aspas. Reafirma-se desse modo a prerrogativa dos críticos dos anos 30 e 40 de que Dee Cavalcanti, assim como outros artistas modernistas, expressava-se de modo a registrar o cotidiano e representar de modo autêntico, em forma e linguagem, os tipos brasileiros. 2017 marcou os 120 anos de nascimento do artista e abriu uma oportunidade de debate sobre as narrativas construídas sobre ele. Nesse sentido, duas exposições propuseram-se a ressignificar a maneira como apreendemos a produção de Dee Cavalcanti. A primeira delas aconteceu na Pinacoteca do Estado de São Paulo e tinha como objetivo apresentar um mapeamento amplo da produção do artista, desde o início de sua trajetória profissional, em 1916, até sua morte em 1976. Na mostra intitulada No Subúrbio da Modernidade, Dee Cavalcanti, 120 anos, o curador José Augusto Ribeiro propôs a ressignificação dos aspectos distintivos de uma identidade brasileira na obra de Dee.
passando a entendê-lo não pela chave do pintor de mulatas, mas localizando-o de maneira mais ampla no subúrbio, definido como, abre aspas, um lugar de desenvolvimento econômico e urbano fragmentário, fecha aspas. Nesse sentido, a proposta da exposição estaria em entender que ideia de Brasil, e não de brasilidade, depreende-se da obra do artista, a partir de sua representação tão profícua dos espaços suburbanos. Ainda que a curadoria da Pinacoteca tenha tomado uma postura propositiva ao expor de modo inédito um volume massivo de desenhos de Di Cavalcanti, é possível observar como as análises iconográficas das obras ainda estavam informadas por um legado historiográfico clássico. Esse é o caso, por exemplo, do trecho do texto do catálogo da mostra de autoria de Ribeiro, em que se lê, abre aspas, o recurso a estampas e padrões decorativos para conferir movimentação interna à pintura, para produzir uma unidade com seções descontínuas que se rebatem e equilibram, é comum ao longo dessa trajetória, mas de maneiras diferentes, fecha aspas. Assim, se mantém um olhar para os projetos e exercícios decorativos do artista como uma produção que funciona em função dos problemas da pintura. O mérito em expor uma série grande de obras em papel está ainda em permitir que possamos abordar questões cruciais para a museificação e exposição desses objetos. Como se observa na imagem projetada aqui, os papéis do artista foram expostos em molduras, e embora existam fatores de conservação a serem levados em conta, do ponto de vista das narrativas e significados construídos, podemos nos perguntar se obras em papel podem ser encaixadas no mesmo registro expográfico de pinturas. E ainda, quais valores são atribuídos ou destituídos das obras nesse tipo de operação? Esse parece ser o exercício a que se propôs a professora e curadora do MAC USP, Heloíse Costa, na mostra Di Cavalcanti Papéis em Destaque, aberta em 2017 na reitoria da Universidade de São Paulo. Embora de tamanho muito mais modesto que a retrospectiva da Pinacoteca, a exposição de 41 desenhos da coleção do museu organizou-se de modo a apresentar relações mais diretas entre a produção e sua inserção no cotidiano brasileiro. Nesse sentido, os objetos foram aproximados por afinidades de temas e usos, substituindo os recortes cronológicos por outros mais relevantes para o entendimento do conjunto. Foram criados 4 núcleos expositivos, sendo um deles dedicado apenas aos trabalhos comissionados do artista, tais como projetos de murais, ilustrações para livros e revistas e desenhos de cenário para espetáculos teatrais. Inicia-se desse modo uma nova visada para o acervo de obras em papel de Di Cavalcanti no MAC USP. Em especial, essa abordagem se volta para a reavaliação de conceitos que permaneceram quase inalterados na historiografia, confrontando-os com novas chaves interpretativas, como a ideia de uma modernidade ampliada, inclusiva de obras que antes eram entendidas como parte de um processo, sem um valor em si. Isso pode nos permitir, por exemplo, compreender o que os autores chamaram de irregularidade na produção do artista como uma forma de exercício de inclusão da arte aos mais diversos campos da vida moderna. Sua experimentação com as diversas escalas e aplicações da arte aos elementos do cotidiano estão, dessa forma, equiparados em importância à sua produção em pintura e revelam, na verdade, uma atuação plural e contínua do artista. Por outro lado, por prevalecer na historiografia um tratamento iconográfico das obras de Di Cavalcanti, permanece uma lacuna flagrante de estudos que deem conta de investigar as questões sobre a materialidade dessas obras, sua circulação e inserção na sociedade ao longo do tempo. Para objetos tais como projetos decorativos, estudos de capas de revistas, cartazes, ilustrações e charges, esse fator é absolutamente fundamental para a compreensão do campo de atuação desses artistas e do impacto de suas obras para a consolidação de uma experiência de modernidade no Brasil. Assim, é importante que essas novas abordagens possam reverberar na museificação e exposição de peças que encontram-se hoje negligenciadas, apagadas ou sob a nomenclatura deveras confusa de artes decorativas ou aplicadas. A ressignificação da maneira de expor essas obras deve buscar responder a renovados entendimentos tanto do lugar que essas obras ocuparam na sociedade que as criou, quanto da historicidade de suas permanências ao longo do tempo. O MAC USP coloca-se então dentro desse debate, valendo-se de sua condição de museu universitário para repensar continuamente seu acervo, em termos que estão sendo reescritos à medida que pesquisadores investigam e reavaliam criticamente suas obras. Mais uma vez, então, obrigada pela oportunidade e eu fico disponível para tirar dúvidas por e-mail.
Bien, pues agradecemos en la distancia a Patricia Freitas por esta comunicación.